Oi, boa noite. Olá, boa noite. Pontualmente às 8 da noite, 20 horas, como combinado. Oi, Veridiana, boa noite. Como sempre, vou aguardar um pouquinho algumas pessoas chegarem, né, para participar junto e adquirir informações. Hoje conversaremos sobre transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar. A conexão está tranquila. Se alguém observar alguma particularidade, pode estar colocando aqui, tá bom? Certo. Então, aguardar um pouquinho os colegas chegarem. Bipolar é uma frase, na verdade, uma palavra, na verdade, né? O transtorno bipolar, na verdade, é um termo, de certa forma, hoje em dia, bem banalizado. A gente escuta muito no dia a dia, quando algum colega com algum tipo de comportamento mais extremo, principalmente com irritabilidade, a gente escuta muito essa coisa do bipolar, né? Ah, parece que é bipolar. E aí hoje estamos conversando, vamos esclarecer um pouco. Oi, boa noite, Luciana. Oi, João. Hoje, transtorno afetivo bipolar. E como eu estava conversando aqui, né? Um termo muito banalizado. Hoje a gente, com facilidade, não é difícil. Acho que quem está chegando agora já deve ter ouvido em algum momento algum colega, até com uma certa brincadeira, ou como bullying mesmo, trazer um pouco esse termo como um pronome, uma forma de chamar, né? Um adjetivo, vamos dizer assim, de chamar o colega, como se fosse uma característica comum. Boa noite, Luciana. Obrigada mais uma vez aqui. Luciana, já percebi, Luciana, tem alguns seguidores que estão sempre participando. Lívia, boa noite. Vamos conversar sobre transtorno bipolar, tá? E como eu falei sobre transtorno bipolar, que hoje a gente escuta muito, mas inclusive num post antes eu coloquei, será que vocês sabem mesmo? Será que quem usa esse termo de bipolar, será que está realmente empregando de forma correta? Será que conhece exatamente esses sintomas, né? E emprega de fato a pessoas que sofrem desse mal? Porque tem sofrimento, viu? E tem um sofrimento muito grande que a gente vai esclarecer ao longo dessa live de hoje. Né? Então, oscilações de humor é muito comum, né? Na vida de qualquer pessoa, principalmente a gente vê muito essa questão do ritmo de vida que vivemos hoje, né? Que estamos inseridos nessa correria, nesse capitalismo, nessas exigências sociais que perpassam, né? Muitas vezes as paredes, inclusive, dos trabalhos, aí vem as questões, enfim, de qualificações e tantas outras exigências que estamos aí envolvidos. E muitas vezes lidar com isso, com algum tipo de limitação mental nesse contexto, nos conceitos de saúde e doença, é muito delicado. E falar de transtorno bipolar é falar justamente sobre isso, né? É uma doença, realmente, é uma patologia que se caracteriza principalmente pelas oscilações bruscas de humor, só que não é tão simples, gente, diagnosticar o transtorno bipolar. Por quê? Porque essas oscilações, apesar de, na grande maioria das vezes, enquanto transtorno, elas acontecerem de forma incoerente no contexto que a pessoa está inserido, o transtorno bipolar, ele não tem um único formato. Ele não é apenas um contexto em que o humor, ou a irritabilidade, ou a tristeza, ela está sempre daquele mesmo jeito, né? Acontecendo sempre de forma intensa e sempre na mesma constância. Luciana está nos perguntando aqui, transtorno bipolar tem relação com ansiedade ou pânico? Olha, a Luciana está perguntando aqui se o transtorno bipolar tem relação com ansiedade ou pânico. Na verdade, pelo sofrimento do transtorno bipolar, da dificuldade de lidar muitas vezes com o transtorno bipolar, causar realmente muito sofrimento, pode desencadear sim um transtorno de ansiedade. E aí, que tipo de transtorno vai depender muito da resposta de cada sujeito. Mas existe sim a possibilidade de quem sofre de um transtorno como o transtorno afetivo bipolar, sofrer inclusive de outros transtornos agregados, né, junto a ele. Então,
É possível sim, não necessariamente, mas é possível uma pessoa que convive com esse tipo de transtorno desencadear a partir disso algum outro transtorno de ansiedade, tá bom? Então, falando sobre esse conceito, como eu trouxe para vocês, como eu falei, se configura principalmente por esses dois sinais, né? A mania e a depressão. A mania, no contexto da psicologia, é trazido como uma forma exaltada, na verdade, de expressão, né? Em que esse humor ele acaba sendo se expressando de forma mais eufórica, mais intensa e de forma, na grande maioria das vezes, incoerente com o contexto, né? Por isso que é bipolar, porque vem essa coisa exaustiva, na verdade, né? Impactante em relação à mania, como também tem os episódios depressivos. E aí esses episódios eles podem oscilar de forma concomitantes, né? Um após outro, como também pode ser, por exemplo, crises com depressão, algum tempo, e aí depois dá uma pausa, depois volta a depressão, e depois a despertar a alegria, né? A mania. Então não existe um formato, isso vai depender muito do tipo de transtorno de bipolaridade, porque tem vários transtornos. Dentro da bipolaridade existem os tipos de transtornos bipolares, isso vai depender de como se coloca. Oi, boa noite, Dai Vieira, né? Tá aqui fazendo a pergunta pra gente. Como saber se o sofrimento é problema de bipolaridade ou depressão? Olha, Dai, é bem delicada essa sua pergunta e importantíssimo a gente tratar sobre isso nesse espaço. Porque o que acontece? Como o transtorno bipolar ele também tem como base sintomas depressivos, se confunde muito. Inclusive, a depressão ela é parte desse transtorno, né? Qual é a diferença de uma depressão específica, tradicional, vamos dizer assim, e uma clássica, né? E um transtorno bipolar? É que o transtorno bipolar, ele vem, como eu acabei de falar para vocês, ele vem de forma oscilatória. Ele pode acontecer a depressão, mas não só a depressão, né? Ela vem também com essa intensidade, muitas vezes brusca ou não, mas ela também vem com essa intensidade na fase que a gente chama de mania, que é essa exaustão, como eu falei para vocês, essa euforia nessa situação diferente da depressão, né, que eu posso falar mais adiante sobre ela. Oi, Taniele Fernandes, boa noite. Oi, Rosângela, está acompanhando também. Boa noite, minha querida. Obrigada por vocês estarem aqui. Se eu puder esclarecer qualquer dúvida, pode mandar as perguntas que a gente está aqui, tá bom? Então é isso, gente. Magno, boa noite. Então, gente, como eu vinha falado, então são vários esses sintomas. E aí, como entender, né, que essa oscilação ela pode ser realmente um transtorno? Gente, quando nos colocamos enquanto transtorno, nós percebemos principalmente os impactos que esse tipo de comportamento ele vai nos causando e vai causando enquanto prejuízo no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, além das oscilações de humor e a intensidade com que eles acontecem, mexe com os padrões de sono, mexe com a energia das atividades básicas que fazemos no nosso dia a dia, desestabiliza as nossas relações. Isso vem junto justamente a essas oscilações. Carla, boa noite. Vem junto dessas oscilações, né, como eu falei. Então não basta ser é muito comum hoje em dia, até em outros tipos de patologias ocorrerem, às vezes, questões hormonais, um hipotireoidismo, as mulheres, às vezes, homens também, com taxas como o sódio, por exemplo, que podem sim nos causar sintomas tanto depressivos, né, dependendo do tipo de problema. Por isso que é importante, quando a gente observa esses episódios, né, a gente avaliar a médio prazo. Dificilmente o transtorno bipolar ele é diagnosticado de forma breve, de forma rápida. Por quê? Porque por ter vários sinais e esses dois episódios, né, como base, quando a gente fala da mania e da depressão, então a gente precisa dar uma avaliada enquanto período, né, como isso vem se oscilando, qual o tempo que isso acontece, porque é justamente a partir disso que vai nos ajudar em relação ao diagnóstico, né? Inclusive no caso da clínica médica, para fazer essa investigação e eliminar, inclusive, outras patologias, tá bom?
Eu falei da mania e da depressão, mas são 3 episódios na verdade, né? Na mania, que a gente chama, ela pode ser com episódios psicóticos ou não. Então, quando a gente chama mania, essa euforia, como a gente traz, mas essa euforia ela pode se relacionar em comportamentos de intensidade de várias formas, não é só em alegria. Ela pode ser, por exemplo, pessoas que acabam comprando compulsivamente, aquela pessoa que quando está em uma fase de muita mania, né, como a gente fala, mania, ou no caso da hipomania, que é quando não tem episódios de psicose, não foge da realidade, né? Mas aí quando estão nessa fase, o extremo no caso da depressão, às vezes fazem compras de coisas que às vezes nunca vão usar, acaba lidando com experiências, inclusive de dinheiro mesmo, gastar inconsequentemente, às vezes até as questões sexuais, acaba se arriscando em situações de risco, né? Como tantas outras, às vezes de dirigir em alta velocidade, busca realmente uma euforia nas coisas que vai fazendo, que perde justamente o equilíbrio e o controle dessa, vamos dizer assim, desse grau de normalidade social. Por isso que se torna uma patologia, né? Então é muito importante trazer que o transtorno bipolar, ele não é apenas uma pessoa que tem um humor feliz ou um humor triste. Ela se amplia a tudo isso. Ela vem também com fases depressivas, de forma muito extrema, pode ser mais leve ou não, mas essa parte também da euforia, ela pode ser, como eu falei, com outros sinais de intensidade que estão para além apenas de uma alegria. Tá bom, gente? E aí, assim, quando a gente fala desses episódios, como eu falei, os tipos vão de acordo com a prevalecência. Então, alguém que, por exemplo, tem mais episódios de depressão, tem um tipo de transtorno bipolar. Pessoas que têm mais episódios de mania, de euforia, de comportamentos compulsivos, é outro tipo, a gente chama de tipo 1, que é o de mania, tipo 2, que é que prevalece no caso dos sintomas da depressão. Né? Tem a cicotimia, que é quando oscila, quando tem tanto um como a gente não consegue diferenciar exatamente qual que prevalece, né? Se é mais a mania, se é mais a depressão. E tem também o não especificado. Isso é muito delicado quando tem esse tipo de transtorno bipolar não especificado, porque é justamente alguns transtornos que acontecem de forma mais breve, né? Ela não tem essa frequência ou essa sequência como a gente traz nesses outros tipos de transtorno bipolar, né? Então, como vocês veem, gente, o transtorno bipolar, ele é uma patologia muito complexa, e isso vem a partir de causas, como vários outros transtornos na área da saúde mental, não tem uma causa ou um perfil específico, tá, gente? Na verdade, no transtorno bipolar, existe uma particularidade onde a questão genética, ela fala um pouco mais alto, vamos dizer assim, ela enfatiza um pouco mais. O que não quer dizer que é só a causa genética, tá? Existem os fatores psicossociais e as influências nos hábitos, como, por exemplo, pessoas que consomem álcool e drogas, como, enfim, lícitas ou ilícitas, né? Como eu acabei de falar. Então, tudo isso que eu acabei de falar acaba sendo fator desencadeador de alguém que possa já trazer consigo esse perfil, esse traço desse transtorno, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Se eu estiver sendo clara, se tiver alguma coisa que vocês percebam que falta, faltou, porque é realmente uma patologia muito ampla, né? Eu até fiquei pensando, será que é o caso de trazer? Mas eu acho que justamente por ser uma patologia com dificuldade de especificidade, que a gente que trabalha com isso precisa trazer para vocês essas informações, para inclusive vocês conseguirem enxergar com um olhar diferenciado, né? Não necessariamente vocês que estão aqui hoje vão conseguir diagnosticar o transtorno bipolar em si mesmo ou no outro, mas é muito interessante que quando a gente tem acesso a algumas informações, aquela luzinha, aquela curiosidade, dizer, será que tem? Será que essa pessoa, como eu posso ajudar? Inclusive no finalzinho eu vou trazer um pouco para vocês em como vocês podem de repente contribuir com algumas pessoas que podem estar sofrendo em relação a esse transtorno, tá bom? Então, como eu já falei das causas, gente, quando a gente pensa em diagnóstico, pegando o gancho das causas, como eu falei, o diagnóstico é em cima justamente
dessas questões das causas, né? Existe uma investigação que é feita geralmente por profissionais da área de saúde mental, sejam eles médicos, né, psiquiatras e psicólogos. E aí, essa investigação é importante porque ela tanto vai servir para eliminar fatores contribuintes ou não, né? Para inclusive especificar se esse transtorno ele é de fato, como eu falei, o bipolar, que é um transtorno com várias formas de manifestações, ou não. Então, essa junção de investigação, inclusive com a área médica, ela ajuda por quê? Porque como tem outros sintomas, outras doenças voltadas, como eu falei, para a área hormonal, inclusive outros transtornos psicológicos, inclusive, que se confundem, então vai ajudar, inclusive, na eliminação, porque vai eliminando, inclusive, a partir de diagnóstico com exames, às vezes, e aí é especificado realmente pelo médico. E o psicólogo ele vai ajudar justamente nesse acompanhamento, nesse olhar de investigação. Por quê? Porque a partir dessa observação de sintomas, que tanto o paciente como os profissionais vai facilitar, na verdade, esse observar, esse olhar e acompanhar se é realmente um transtorno bipolar e que tipo de transtorno é esse, tá bom? Oi, Veridiana tá falando aqui com a gente, uma pessoa que mente muito faz parte de algum transtorno? Olha, existe sim alguns transtornos, mas isso aí a gente também precisa observar, porque não necessariamente pode ser um transtorno só de mentira. Pode ser algo mal resolvido também em relação a essa pessoa, outros, inclusive pessoas com depressão, que às vezes não admite, ou por alguma vergonha, ou por medo de um julgamento externo, às vezes acaba fantasiando, né, para mascarar uma vida ou sensações que não existem. E aí, assim, essa coisa do mentir, ele é muito amplo. Teria realmente que especificar melhor que tipo de mentira, em que ambientes isso acontecia mais, enfim, teria que avaliar. Mas há sim uma possibilidade, porque muitas vezes as pessoas que sofrem com transtornos mentais, elas não se sentem confortáveis em passar esse sofrimento. É muito desconfortável, para, além de sentir, expor às pessoas que estão por perto que têm esse tipo de sintoma. Então, às vezes, acontece de mentir, mas aí não necessariamente de criar essa mentira, mas de tentar mascarar, às vezes, o que não quer ser ou não consegue, né, via expor. Tá bom? Oi, Luciane, boa noite. A Aline está aqui com a gente hoje. Boa noite, Aline. Estamos conversando hoje sobre transtorno bipolar, tá? Falei já um pouco sobre as causas, sobre os episódios, como acontece e sobre o tratamento, né, gente? Agora, eu falei do diagnóstico, né? Como a gente especifica esse diagnóstico junto a outros profissionais. E o tratamento, gente, ele vem justamente a partir dessas causas. Como assim, né? A partir do tratamento. O tratamento vem a partir do diagnóstico. Perdão, eu estou tentando ler aqui e falar ao mesmo tempo, está complicado, gente. Se eu passar alguma pergunta de vocês, vocês perguntam novamente, tá? Que é porque às vezes eu tento me concentrar no que eu preciso falar e em tirar essas dúvidas fica um pouquinho meio confuso. Mas vamos continuando, tá? Então, esse tratamento, a gente se embasa muito no diagnóstico, né? Como eu falei que as causas são genéticas, podem ser genéticas, psicossociais, às vezes traumas vividos na construção desse sujeito. Então, ocorre que quando a gente vai traçar uma linha de tratamento, né, fazer um projeto terapêutico, a gente vai justamente pensar em como esse diagnóstico ele foi criado. Foi genético? No caso de ter sido com predisposição genética, a gente vai buscar o apoio da psiquiatria com intervenções medicamentosas, né? Foi algum trauma, de repente, que desencadeou esse transtorno e a gente vai fazer a avaliação e a psicoterapia em cima dessas questões, esse trauma, né? Enfim, aí como eu falei, a partir disso, a gente vai afunilando e traçando um projeto terapêutico para ajudar nesse tratamento, que é muito específico de acordo com como eu falei, com cada sujeito e com cada tipo de transtorno específico, tá bom? Luciane está falando aqui com a gente. Isso, Luciane. Luciane está falando aqui que gostou muito do tema, porque, como eu falei no início, algumas pessoas ainda não estavam. Na verdade, o transtorno bipolar ele é muito banalizado, né? Às vezes até como bullying, ou até como uma brincadeira com algum colega. Ah, parece que é bipolar, né? Algum comportamento mais extremo.
Mas, na verdade, gente, o transtorno bipolar, ele pode sim ser muito grave, né? Porque como ele vem com episódios de muita intensidade, pode vir com muita intensidade, tanto na depressão como nos episódios de mania, e pode vir a desencadear, né, nesse transtorno que a gente chama de espectro bipolar, pode vir desencadear sintomas psicóticos, a pessoa foge da realidade, sentindo alucinações, como eu falei, se pondo em risco em muitas situações, como trânsito, lazer ou algum tipo de atividade, às vezes até esportiva muito radical, de forma inconsequente. Né? Como também na depressão, essa intensidade ela pode também ir ao extremo. Então a gente sabe que essa intensidade nos dois sentidos, elas podem sim trazer consequências graves, e aí assim, ter muito cuidado realmente. Uma coisa muito interessante, gente, quando eu falo do tratamento, eu falo da questão da psicoterapia, da questão medicamentosa, mas eu falo principalmente aqui, principalmente para vocês, na questão do apoio familiar e de amigos, né? Porque é muito interessante, eu costumo falar que uma das principais ferramentas, enquanto psicologia, que podemos estar usando para cuidar, na verdade, de qualquer patologia, é a conscientização de que realmente essa patologia ocorre. No caso do transtorno bipolar, quando você tem realmente essa identificação e essa aceitação que esse sintoma, que esse transtorno é algo real, é presente na vida de alguém, tanto é mais fácil para a pessoa aderir ao tratamento, né? Como também a compreensão familiar nesse processo de conscientização vai ajudar em facilitar os relacionamentos, que também não podem, muitas vezes não são fáceis. Então, fica também a dica para, de repente, alguém que convive, ou que conhece alguém que pode, né, passar por isso. E aí, eu que de repente alguma pessoa me criticou, será que eu tenho esse transtorno? Gente, uma dica que eu trago se você observa no ambiente de trabalho, no ambiente escolar ou acadêmico, às vezes familiar mesmo, se algumas críticas se repetem, né, algumas reclamações, algumas pontuações de pessoas mais próximas, acaba acontecendo, você está muito irritado, você muda de humor muito rápido, às vezes até mesmo a palavra, parece que é bipolar, né? Então é muito interessante observar um pouco o que está sendo dito. Você não pode ficar nessa neurose de tudo que se diz, você agarrar. Mas é muito interessante quando a gente observa a frequência e a repetição em vários setores da vida da gente, se essas críticas elas estão se repetindo. Porque de repente, se isso for frequente, aí eu questiono, será que não é o caso de eu parar um pouquinho e me observar? Será que eu estou tendo algum prejuízo a partir dessas relações ou dessas críticas, disso que está sendo tão incômodo na vida de outras pessoas? Então essa conscientização, tanto para quem sofre do transtorno como para quem convive, é muito importante, principalmente para lidar com um grande desafio, que manter-se fiel ao acompanhamento, porque o transtorno bipolar ele não tem cura específica. Até hoje, ele não tem uma cura específica, né? Mas tem controle, tem tratamento que pode minimizar os danos e ajudar, como eu falei, tanto ao sujeito como aos familiares a conseguir manejar e lidar com isso, né? Aí alguém pode perguntar, mas como é que eu consigo? Alguém tão inconstante, tão inconsequente. Nesses intervalos, enquanto oscilações, né, dessas oscilações, é muito importante fazer combinados, porque a pessoa, quando o familiar ou o amigo que tem essa consciência compreende que esse sintoma não é quando esse comportamento não é algo da essência da personalidade dessa pessoa e é consequência de um transtorno, vai ajudar na compreensão e no entendimento nesses momentos de maior equilíbrio, para que se encontre ferramentas, inclusive combinando, como eu falei, por exemplo, como eu trouxe antes o exemplo das compras, né? Alguém que sai comprando demasiadamente, inconsequentemente, de repente nesses intervalos, observar, será que não é o caso de eu ficar, às vezes um irmão, a esposa, enfim, um parente mais próximo,
combinar, de repente, será que no meu caso de eu cuidar do seu cartão de crédito, dar um apoio maior quando você... Porque por isso que eu falei que o processo de conscientização, ele é parte, inclusive, do processo que ajuda bastante nos cuidados e no controle dessa patologia, tá bom? Oi, Cláudia, boa noite. Isabel tá aqui com a gente também. Estou concluindo já, pessoal. Hoje foi um tema muito interessante. Eu vou deixar a live salva, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, como eu sempre trago, algumas pessoas já questionaram, mas quem tiver dúvida após a live aqui ao vivo, pode mandar por direct, que eu também vou ter o maior prazer em responder, tá? Tem gente... Oi, boa noite, Gediael. Perguntando aqui a gente. Deixa eu ler... Isso, olha só, tem um colega nosso falando, compartilhando conosco, né, a hipótese médica, né, desse transtorno que tem, enfim, com alguém próximo, e é um dos grandes desafios, tá, gente? Por isso que eu falei dessa importância, eu frisei bem nesse finalzinho a importância dessa conscientização e do apoio de quem está por perto, porque um dos grandes desafios, como é um transtorno que não tem uma cura completamente, precisa ter um acompanhamento contínuo. Então, manter-se fiel, manter-se firme no suporte, na rede de apoio que precisa acontecer para manter o equilíbrio acerca desse transtorno é muito importante. E não é fácil, porque por ser algo contínuo, exige disciplina, mas é como eu falei, quando acontece esse processo de conscientização, não, eu preciso de ajuda, realmente eu me sinto melhor quando eu me entrego ao tratamento, e aí isso acaba facilitando realmente o controle e evitando, inclusive, recaídas ou oscilações mais bruscas, tá bom? Mas é isso, gente, eu percebo várias pessoas chegando, para quem chegou já no finalzinho, ou enfim, não pôde participar, eu vou deixar a live salva, tá bom? Por 24 horas, tá? Mais uma vez eu agradeço a vocês que participaram aqui junto. Como eu falei, procurem ter realmente, quem participa, quem está aqui, eu sempre costumo trazer isso, de ter essa atenção, esse olhar acolhedor para pessoas que sofrem, que podem viver, porque a gente sabe que é muito delicado conviver com alguém que sofre de algum transtorno psicológico, mas o sofrimento e a angústia de quem convive com esse transtorno é muito mais, vamos dizer assim, minimizado quando tem esse apoio junto, né? Quando sabe que tem recursos, quando sabe que tem profissionais implicados, quando sabe que tem pessoas que convivem, que estão apoiando e dando suporte, tá bom? Exatamente, olha aqui, ele está trazendo aqui para a gente que não aceita ser contrariado e mente desnecessariamente. Pois é, porque são formas, inclusive, de camuflar, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? São formas de camuflar, vamos dizer assim, esses sintomas, né? De disfarçar, vamos dizer assim, esses sintomas. Então, às vezes, vem essa coisa da mentira, porque quando algum sujeito mente para o outro, na verdade, ele está tentando mentir para ele mesmo. Né? Ele está tentando disfarçar muitas vezes algo que ele julga que está errado, que ele sabe, inclusive, que ele tem a consciência de que pode não estar sendo aprovado por ele mesmo, e aí às vezes esse constrangimento, essa dificuldade de assumir, né, seja lá qual for o tipo de comportamento, acaba gerando essa coisa do mentir. Por isso que tem vários sintomas, vários transtornos, como eu trouxe antes, que podem ser característicos, né, a partir dessa coisa do mentir, do enganar o outro, que na verdade está enganando a si próprio, não é isso? Mas é isso, gente, muito obrigada, eu tenho certeza que, eu sempre digo isso, sempre fica faltando algo que é interessante falar, mas a gente não tem um espaço muito grande aqui, e óbvio que eu tento trazer coisas mais acessíveis, mais clássicas, né? Mas é isso, tenham um bom final de semana, para quem está aí implicado, envolvido com os jogos, né, com Copa do Mundo, boa sorte a todos aí, um bom final de semana e muito obrigada mais uma vez para vocês que participaram aqui hoje, tá bom, gente? Uma boa noite e vamos aguardar a próxima, aguardo inclusive sugestões para próximos temas, tá bom? Tchau, gente!